Ei, empreendedor, chegou o fim do mês e o dinheiro sumiu. As contas estão todas ali e nem sabes para onde foi parar o dinheiro, não é? Calma. Hoje eu vou te mostrar o antídoto para isso, o fluxo de caixa, e vamos fazê-lo na prática. Ele é o GPS do teu dinheiro. Ele mostra o que entra, o que sai e o que sobra. Quando sobra. E quando aprendes a controlar o teu caixa, deixas de viver no sufoco e passas a ter mais controle e clareza. Aqui na Mobismo, acreditamos que gestão financeira não é sobre planilha, é sobre liberdade. E quando entendes o teu fluxo de caixa, passas a decidir com consciência e não mais por medo. E o primeiro passo é aprender a montar o teu fluxo de caixa, que é o que vamos fazer neste vídeo. Pensa no fluxo de caixa como batimento cardíaco do seu negócio. A cada entrada, um pulso de vida. A cada saída, uma despesa de energia. Ele mostra os movimentos financeiros num determinado período, que pode ser diário, semanal ou mesmo mensal. Ele serve para prever sobras, evitar a falta de dinheiro e agir antes da crise chegar. E um ponto muito importante, um erro comum é misturar as contas pessoais com as contas da empresa. Separe isso hoje. Esse é o primeiro passo para ter clareza real. Deixa eu te perguntar, tens o hábito de acompanhar o teu fluxo de caixa? E se sim, fazes isso semanalmente ou só quando as contas apertam? Comente aqui embaixo. Quero saber como controlas o teu dinheiro. Agora, deixe-me esclarecer um ponto que confunde muita gente. O fluxo de caixa, ele tem dois regimes ou duas visões, o de caixa e o de competência. Regime de caixa ou visão de caixa. É o mais simples. Registra quando o dinheiro entra ou sai de verdade. Exemplo, vendi hoje, mas só recebo dia 15. No regime de caixa, essa despesa só aparece no dia 15. Paguei o aluguel hoje, o dinheiro saiu hoje. Então, no regime de caixa, eu registro hoje. Regime de competência ou visão de competência. Olha para quando o fato acontece, mesmo que o dinheiro não tenha entrado ou saído ainda. Exemplo, vendi hoje a prazo para receber em 30 dias, registro hoje, porque o fato aconteceu hoje. Outro exemplo, recebi do contador uma nota fiscal ou uma fatura referente aos serviços deste mês, mas só vou pagar no próximo mês. Também registro este mês porque o serviço, o fato, aconteceu neste mês. Resumo em uma frase. A visão de caixa olha o momento do dinheiro. Já a visão por competência olha o momento do fato. Vamos a dois exemplos práticos para entender melhor. Primeiro exemplo, venda a prazo. Vendi hoje 1.200 que vai ser pago em 3 prestações, ou seja, em 3 parcelas. No regime de caixa, eu lanço 400 a cada prestação, a cada parcela que recebo, e assim por diante até terminar o pagamento. Já no regime de competência, eu lanço os 1.200 hoje, porque a venda aconteceu hoje. E aqui indifere quando entra ou sai o dinheiro do caixa. Exemplo 2. Conta de energia que venceu hoje. No regime de caixa, eu lanço hoje, porque é hoje que eu vou fazer o pagamento. É hoje que o dinheiro sai do meu caixa. Já no regime de competência, eu vou lançar no mês anterior, porque o consumo aconteceu no mês anterior. Uma pergunta que pode estar se fazendo é: quando usar cada um deles? Para a maioria dos pequenos empreendedores, o melhor é começar pelo regime de caixa, pois ele mostra o dinheiro real, o que tens para pagar contas, salários, fornecedores, e ele é perfeito para gerir o dia a dia e evitar surpresas. À medida que o negócio cresce, vale a pena adicionar a visão por competência, pois ela mostra o resultado econômico real do mês, o que de fato vendeste e o que de fato gastaste, mesmo que o dinheiro entre ou saia depois. Isso é essencial para analisar margem, precificação e aprimorar o planejamento.
Eu gosto de usar assim: visão de caixa para gestão de curto prazo, os próximos 30 dias. Uma pergunta que eu gosto de responder é: tenho dinheiro para os próximos 30 dias? Já a visão por competência eu uso para análise de desempenho. Este mês foi lucrativo ou não? Aqui vai uma regra simples. Até estabilizar o seu negócio, foca na visão de caixa para não faltar dinheiro. Mas para decidir e crescer o seu negócio, olhe também a visão por competência para entender o lucro real. O fluxo de caixa tem 4 pilares que são: primeiro, saldo inicial. É o dinheiro que tens no início do período. Segundo, entradas. Tudo que entra, receitas com vendas, serviços, aportes e afins. Terceiro, tudo que sai, tudo que precisa ser pago. Contas, salários, fornecedores, impostos e afins. Quarto, saldo final. É o que sobra no final do período. Com estes 4 pilares, consegues enxergar o que a maioria dos empreendedores ignora. Agora, vamos à parte prática. Vou compartilhar minha tela e vamos junto construir um fluxo de caixa do zero. Mas antes, se esse vídeo está te ajudar a entender melhor sobre finanças, deixe seu like, comente e compartilhe com aquela pessoa que vive dizendo: não sei para onde vai parar o dinheiro da minha empresa. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal ou nos seguir na rede social em que você está vendo esse vídeo. Agora vamos à parte prática, onde vamos construir o nosso fluxo de caixa do zero. Vamos começar construindo um fluxo de caixa diário e seguiremos por um fluxo de caixa mensal. Então, sem mais demora, vamos focar aqui na planilha, onde vamos começar a construir do zero. Aqui eu vou escrever fluxo de caixa e aqui eu vou colocar o nosso saldo inicial. Lembre na aula que eu explico que são 4 pilares. Tem o saldo inicial, tem a entrada, saída e o saldo final. Então vamos considerar todos estes pontos, tá? Então vamos começar aqui colocando uma data, e aqui na data, por ser diário, eu vou colocar entre parênteses dia, e para não escrever um dia após o outro, eu vou colocar uma fórmula aqui, que é a fórmula de sequência, que é essa daqui. Como os meses têm até 31 dias, então aqui eu vou colocar 31. Sequência, abre parênteses, 31, fecha parênteses e foi. Aqui temos a nossa sequência de dias que vamos trabalhar nesse fluxo aqui. Então aqui vamos colocar entradas, ou seja, tudo que for receita vai entrar em entradas. Saídas, tudo que for saída, contas a pagar vai estar aqui. E aqui vai ter o saldo do dia, né? Então tem o saldo do dia e aqui vai ter o saldo acumulado e aqui vai ter o saldo acumulado. Então inicialmente este é o nosso fluxo de caixa. Aqui eu vou deixar um pouquinho centralizado, vou fazer aqui um mesclar e centrar, e esse daqui eu vou mesclar até aqui assim também, só para deixar um pouco mais estético, tá? Então aqui temos basicamente a nossa planilha. Antes de colocar as fórmulas, só para que fique bem claro, vou colocar aqui umas bordas, e isso não é necessariamente importante, apenas para que a gente consiga entender melhor. Tá aqui, pronto. Aqui temos os nossos detalhes, tá? Então, aqui no saldo inicial, vamos colocar um valor, tá? Que é o nosso saldo inicial. Vamos supor que começamos com 50 mil, que eu vou colocar 50 mil. Aí também vou colocar a moeda. Você coloca a moeda que for necessário. Se estiver no Brasil, reais, se estiver em Angola, kwanza, se estiver em outra parte, coloca a moeda local do seu país. Dito isso, aqui tem todos os outros detalhes. Entrada, vamos supor que entrou de vendas 45 mil. Então, colocar aqui 45 mil. Vou aproveitar e vou deixar isso tudo já em moedas, tá? Então aqui pelo menos eu não vou precisar toda hora trabalhar os formatos, já vai aparecer aqui e assim por diante. Aqui colocamos 45 mil e tivemos de saída nesse mesmo dia 20 mil. Coloco aqui 20 mil desse preenchimento. Vou fazer o mesmo aqui, uma entrada de 35 mil e uma saída de 8 mil. Vou voltar a fazer aqui uma entrada de 17 mil e uma saída de 10 mil, por exemplo. Aqui eu coloquei. Agora vamos precisar calcular o saldo do dia. O que é o saldo do dia? O saldo do dia vai ser igual a entrada menos a
saída. Assim temos o nosso saldo do dia. Clico aqui, venho aqui, clico, levo essa fórmula para lá para baixo. Assim eu não preciso copiar. Agora aqui, o que vai ser o nosso saldo acumulado? O saldo acumulado vai ser o saldo inicial somado ao saldo do dia. Então, aqui temos a nossa fórmula. Mas para poder transportar essa mesma fórmula lá para baixo, vamos travar aqui o saldo inicial, que esse não vai mudar mais, mas o saldo do dia ele vai mudando. Então aqui, pronto, levou lá para baixo e assim vai tendo todos os detalhes de saldo, tá? Então, esse aqui é o nosso fluxo de caixa diário. E aqui você pode copiar, vou fazer o que? Eu vou copiar isso daqui e vou colar aleatoriamente só para que vocês consigam ver a planilha preenchida 100%, tá? Então, vou colar aqui. Eu vou copiar, colar e pronto. Por exemplo, aqui tá. Então, vocês podem reparar que no final disso, tendo esse tipo de entradas e saídas, a gente vai chegar no final do mês com um saldo de 57 mil. Este aqui seria o nosso saldo, 57 mil. Esse aqui é um fluxo de caixa na visão diária que você pode implementar no seu projeto, no seu negócio. Agora vamos olhar a visão mensal. Tá? Vindo aqui na visão mensal, eu trouxe um pouco já preenchido porque ele demanda mais detalhes, né? Então aqui temos todos aqueles aspectos que já explicamos lá. Temos aqui o saldo inicial, temos as entradas, temos as saídas, temos aqui o saldo operacional. O que é o saldo operacional? É a diferença entre entradas e saída, ou seja, né, se você das entradas retirar as saídas, você vai ter o saldo operacional. O que seria esse saldo final? O saldo final seria o saldo inicial somado com as entradas, subtraindo as saídas. E aí você tem isso daqui. Se você seguir aqui as letras que eu coloquei entre parênteses, você já vai conseguir entender isso melhor, ok? Então esse é o ponto. Vamos fazer um negócio, vamos linkar esse saldo aqui com esse que a gente fez do diário. Vou pegar esse daqui e eu vou puxar aqui, como se esse fosse o nosso saldo planejado, que eu puxei daquela planilha, e aqui no realizado. No realizado você coloca, por exemplo, o quanto realizou. Como no caso o nosso planejado foi igual ao nosso realizado, eu vou colocar aqui 57 mil mesmo. Tá? Isso já está colocado. Aqui agora você lança também todas as suas despesas que você tem aqui no previsto. Por exemplo, tem previsto de receita, vou colocar aqui 50 mil. Esse é o previsto de receita. Aqui eu vou colocar 30 mil. E aqui no realizado você vai colocar tudo que você for realizando. Aqui eu vou colocar, por exemplo, 48 mil. Aqui eu vou colocar 32, por exemplo. E assim vai tendo. Nas despesas, mesma coisa. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 10 mil. Esse daqui eu vou colocar 15 mil. Esse mais daqui de baixo eu vou colocar 5 mil, colocar 1000 e assim por diante. Feito isso, por exemplo, eu vou pegar esse daqui, no caso, vou igualar, falar que foi gasto exatamente isso e por aí vai. Mas tem um ponto importante, precisamos fazer as fórmulas. Agora então vamos às fórmulas. Aqui a fórmula vai ser igual, soma, abre parênteses, o que eu vou somar? Eu vou somar tudo que está aqui. Vou somar tudo que está aqui. E aí temos a nossa previsão de entradas, 80 mil. Vou fazer o mesmo aqui, igual soma. Eu poderia copiar essa fórmula, mas vou fazer para que você consiga ter a oportunidade de ver mais vezes e memorizar. Pronto, aqui foi. Aqui embaixo eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou fazer igual soma, abre parênteses, somo toda essa parte aqui. Tá? Somo toda essa parte e à medida que você for preenchendo, os somatórios já vão sendo automaticamente calculados. Que eu vou fazer a mesma coisa, igual soma, abro parênteses, puxo para cá e fecho parênteses, pronto, que eu já tenho. Agora estamos aqui embaixo para o saldo operacional. O que seria saldo operacional? Como eu já mencionei, o saldo operacional vai ser igual às entradas menos as saídas. Aqui. Este é o saldo operacional. Aqui, em vez de eu ter que fazer essa mesma forma, eu posso vir aqui e simplesmente colar fórmula. Clico com o botão direito e clico em colar fórmulas. E reparem que ele fez exatamente a mesma coisa. Aqui você pode olhar e aqui você pode olhar que ele destacou quais são os pontos. Já aqui embaixo, que é o saldo final vai ser igual ao saldo inicial mais entradas menos saídas. Aqui temos o nosso saldo inicial, tá? Então vou até
aqui ajustar aqui a fórmula, colocar uns parênteses, só questão de estilo mesmo, que não vai mudar o resultado. Aqui tá. E aqui temos também a mesma coisa, então vai ser igual, abre parênteses, saldo inicial, mais entradas, fecha parênteses, menos saídas. Enter. E temos aqui o nosso saldo inicial. Eu já preenchi toda essa outra parte, então aqui você tem o mês de janeiro, né? Mês de janeiro, onde você tem o previsto e o realizado. Vou aqui desocultar esses outros campos, vou reexibir outros campos e aqui você já tem a visão de todos os meses do ano. Quanto ao saldo inicial, no saldo inicial, no mês de janeiro, a gente pegou primeiro do exemplo diário, mas aqui, quando começa um negócio, você tem um saldo que é um aporte e às vezes você coloca manualmente. O saldo final do mês anterior é o saldo inicial do próximo mês, do mês subsequente, tá? Então aqui, por exemplo, fevereiro, essa célula é igual a B29, B29 e é esta célula aqui do saldo final de janeiro. E assim por diante. O saldo final de março, o saldo inicial de março vai ser o saldo final de fevereiro. E assim por diante. Então aqui, como vocês podem ver, tem um fluxo de caixa simplificado. Você pode não querer ver, por exemplo, o previsto, o realizado do jeito que eu deixei aqui. Nesse caso, você simplesmente foca em ter um fluxo de caixa do realizado. A ideia do previsto é evitar susto. Você consegue se organizar, ter uma previsão e uma proatividade nas suas ações. Essa é a nossa aula prática. E comente aqui se você quer receber esta planilha que usamos de exemplo aqui neste vídeo. Agora que já tens o fluxo de caixa montado, é hora de entender o que ele te mostra. Se o teu fluxo de caixa estiver positivo, ótimo. É hora de pensar em reinvestir, fazer uma reserva de emergência ou investir em marketing. Mas se o teu fluxo de caixa estiver negativo, mantenha a calma, respire fundo e negocie com fornecedores, corte despesas temporárias e pense em ações rápidas para gerar receita, gerar caixa. O fluxo de caixa é o radar do seu negócio. Ele te avisa antes da turbulência. Já passaste por algum tipo de aperto financeiro que te fez mudar a maneira como geres o teu dinheiro? Conte aqui nos comentários que a sua experiência pode ajudar outros empreendedores também. Todo empreendedor já passou pelo sufoco do dinheiro acabar antes do mês terminar. Mas quando conheces o teu fluxo de caixa, ganhas o controle. E com o controle, vem a liberdade. Gestão financeira não é sobre planilha, é o coração financeiro do seu negócio. Espero que esse vídeo seja útil de alguma forma para você e para o seu negócio. Mas se ainda assim tiveres dúvidas ou dificuldades para organizar o seu processo financeiro ou outros processos da sua empresa, fale com a Mobismo. Nós desenvolvemos soluções práticas, consultorias personalizadas que podem ajudar a transformar o seu negócio em uma empresa eficiente e lucrativa.